manda mais. E os homens, por covardia, a gente está tendo uma escassez de homem. Por covardia, muitos estão dizendo, não é. Deixa a mulher fazer o que ela quer mesmo, que ela fale o que ela quer. Mas hoje eu quero que entre um espírito de ousadia na minha vida, na vida dos irmãos, porque precisamos ser homens. Precisamos honrar a calça que vestimos. A sua esposa quer um homem. Ela quer um homem que governe a casa. Tem muitas mulheres que estão sobrecarregadas, porque elas precisam tomar todas as decisões. E o marido se isenta de tudo. Tem muitos esposos, irmão, que não sabem nem quanto ganha. A mulher já fica com um cartão, né, e já recebe. E o marido não sabe quanto é que saiu esse mês, né? Não sei. Não sei não. Por quê? Isso é um problema. Em que sentido, irmão? Precisa ser governado, precisa se ter uma autoridade, precisa se tomar uma atitude, porque a mulher, ela é muito frágil. O homem, ele pode ter 10 contas para pagar, na maioria das vezes ele vai reagir na naturalidade, vamos pagar essas contas, vai pagar tudo. Mas a mulher, se tiver uma conta para pagar, ela se desespera. Eu tenho que pagar isso aqui, não sei o quê. A mulher é muito emocional, o homem é muito razão. E por isso que Deus disse, a missão é do homem, a submissão, que é uma missão ao lado da mulher. Eu não estou aqui, irmãos, apedrejando os casais, eu não estou aqui apedrejando os filhos. Eu quero que você entenda que se você quer uma família abençoada, você precisa aprender a obedecer princípios. Que seus filhos sejam obedientes, que você se sujeite ao seu esposo e que seu esposo governe a sua casa.